Você conhece a metodologia Six Sigma? Ela teve início em 1987 na empresa Motorola. E ela foi liderada por Bob Galvin e Bill Smith. Bill Smith era um engenheiro e considerado mentor da metodologia. Então, devido ao sucesso dessa metodologia, ela foi rapidamente utilizada em empresas como a General Electric, a GE. Então, dentro dessa metodologia, nós temos a implementação de uma ferramenta chamada DMake ou DMAIC. E a definição para a sigla DMAIC é Define, Measure, Analyze, Improve e Control. E nesse vídeo nós vamos conhecer cada uma dessas etapas e algumas ferramentas utilizadas dentro dessas etapas, ok? Então, a nossa primeira etapa, que é o Define, que significa definir. A primeira etapa consiste em compreender claramente o problema e estabelecer o escopo do projeto. Então, nós vamos identificar quem é o cliente, definir os requisitos do cliente para o produto ou serviço, ou seja, o que está incomodando o cliente, qual que é o incômodo, compreender as expectativas do cliente, o que o cliente espera com esse projeto de melhoria, definir as fronteiras do projeto, ou seja, esse projeto ele vai estar retido dentro de uma determinada área ou setor dentro da empresa, ou ele pode ser ampliado para os demais setores. Então nós precisamos definir as fronteiras do projeto, o início e o fim. Também nós devemos, nessa etapa, mapear o processo e definir o foco do projeto. E algumas ferramentas que podem ser utilizadas aqui. A primeira delas é fazer um contrato de melhoria. Através do contrato de melhoria, você pode definir aí o patrocinador do projeto e os responsáveis do projeto, até mesmo o custo do projeto, quanto que a empresa vai economizar tendo essa melhoria sendo implantada dentro da empresa. Também ali dentro do contrato de melhoria, você pode prever uma determinada data ou período em que esse projeto deve iniciar e, posteriormente, terminar. Outro ponto importante é que dentro da metodologia Six Sigma, geralmente as pessoas responsáveis pelo projeto de melhoria são pessoas formadas dentro da metodologia Six Sigma, ou certificadas, melhor dizendo, pela metodologia Six Sigma, que também está associada ao Lean, que nasceu dentro da Toyota. Então, existem empresas, escolas de aperfeiçoamento de carreira que fornecem, que trabalham com esse tipo de certificação. E lembrando que essa certificação em Lean Six Sigma, ela tem uma dimensão, ela é a nível internacional. Então, se você for buscar uma certificação em Lean Six Sigma, você deve buscar uma empresa que tenha essa qualidade, que tenha essa especificação de fazer com que o seu certificado tenha validade internacional. E dentro da metodologia Lean Six Sigma, você pode se certificar e alcançar aí os chamados belts, que significa faixas. Então, dentro da metodologia você tem o white belt, ou wheat belt, que é o faixa branca, depois o yellow belt, que é o faixa amarela, o green belt, que é o faixa verde, depois o black belt, que é o faixa preta. E existe também ele chamado master black belt, e geralmente o master black belt significa que ele é especialista, na metodologia Six Sigma. Então, quando é feito um projeto de melhoria, os responsáveis por esse projeto de melhoria dentro da metodologia Six Sigma, utilizando a ferramenta DMAIC, geralmente são pessoas que têm essa certificação em Lean Six Sigma, ok? E algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas, como por exemplo, dentro dessa primeira etapa é o CIPOC. Você também pode utilizar aí um fluxograma do processo, fazer um fluxograma do processo para procurar entender qual que é o incômodo do seu cliente, como que funciona todo o processo produtivo dentro daquela área, determinada área que o cliente está tendo o seu incômodo, a sua dificuldade, ok? E a nossa próxima etapa aqui é o Measure, que significa medir. Então, após definir o projeto, é necessário medir o desempenho atual do processo. Então, aqui, nessa etapa, são coletados dados para entender a situação real e identificar possíveis falhas. Então, nessa etapa, nós vamos desenvolver um plano de coleta de dados relativo ao projeto. Coletar os dados, identificar os tipos de erros que levam aos defeitos, utilizar aí a chamada voz do cliente, o VOC. Como que isso pode ser feito, Então, existe aí, no pós-venda, você pode estar aí utilizando um tipo de coleta de dados, onde você pode aí utilizar um formulário do Google, por exemplo, e encaminhar para que o seu cliente possa estar preenchendo esse formulário. E aí, de acordo com os dados que foram inseridos ali, você pode coletar algumas informações para entender qual que é a dificuldade que está acontecendo. Então, essa é uma ferramenta, a voz do cliente. Existem outros métodos também que algumas empresas utilizam, como, por exemplo, o Reclame Aqui. Bem lá você pode procurar entender o nível de reclamação, quantidade de reclamação, se existe uma reclamação que é recorrente em questão de qualidade
ou atendimento, ou algo do tipo, e está trabalhando aí com foco nessa melhoria, né? Aí você também pode aplicar ferramentas estatísticas adequadas às necessidades do projeto e estabelecer a linha de base do desempenho atual. Então, algumas ferramentas que são frequentemente utilizadas aqui é a folha de verificação, plano de coleta de dados, histograma, gráfico de controle. Então, essas ferramentas aqui podem auxiliar você, existem outras, lógico, mas algumas ferramentas básicas para que você possa estar aí utilizando nessa etapa do Measure, ok? Que é medir. E a próxima etapa é o Analyze, ou o analisar. Então, com os dados coletados aqui nessa etapa do Measure, nós vamos iniciar então a análise para identificar as causas dos problemas. Então, o objetivo é descobrir por que o processo não está atingindo o desempenho esperado. Então, nesta fase aí nós buscamos identificar as lacunas entre o desempenho atual e o desempenho esperado, identificar as fontes de variação do processo, identificar as causas raiz dos problemas, validar as causas identificadas por meio de dados e análises, determinar as oportunidades de melhoria do processo. Então, algumas ferramentas que podem ser utilizadas aqui nessa terceira etapa seria o diagrama de Chikawa, o método dos 5 porquês, o diagrama de Pareto e a análise de correlação. Então, existem outras ferramentas, mas essas ferramentas elas podem te ajudar e podem ajudar a sua empresa a ter uma análise mais detalhada acerca das lacunas entre o desempenho atual e o desempenho esperado. E a próxima fase é o Improve. Então, após identificar a causa raiz, é hora de desenvolver e implementar soluções. Então, aqui nós vamos gerar soluções por meio de análises e técnicas de melhoria, avaliar e priorizar as oportunidades de melhoria, desenvolver e motivar a equipe para executar o plano de melhoria, implementar as ações de melhoria, testar e validar as soluções implementadas. Então, aqui, nesta fase do Improve, nós temos algumas ferramentas que podem ser utilizadas, como, por exemplo, o plano de ação 5W2H, o Kaizen, matriz esforço e impacto, matriz GUT, e o Brainstorm, que aqui seria a tempestade de ideias, algumas ferramentas básicas que podem estar sendo utilizadas aqui, para que você possa melhorar cada vez mais o seu processo de melhoria, ok? E a nossa última ferramenta, que é a última fase do processo do DMake, é o Control. Então, a última fase busca garantir que os resultados alcançados sejam mantidos ao longo do tempo, implementar um plano de monitoramento e controle do processo, padronizar e institucionalizar as melhorias implementadas, avaliar os resultados obtidos e acompanhar os indicadores, garantir a sustentabilidade dos ganhos alcançados, monitorar continuamente o desempenho do processo. Então, algumas ferramentas que podem ser utilizadas aqui na última fase do DMake é o plano de controle, também o POP, que é o procedimento operacional padrão, o gráfico de controle, auditorias internas e os indicadores de desempenho. Então, o DMake é uma metodologia estruturada que permite resolver problemas de forma sistemática baseados em dados. Ao aplicar corretamente essas etapas do definir, medir, analisar, do improve, que é o testar, e o control, que é o controlar, nós podemos ter uma melhoria significativa dentro do processo produtivo, dentro daquela área que tem causado um certo incômodo para o nosso cliente, né? O cliente pode ser um cliente interno ou um cliente externo, né? Então, por esse motivo, o DMake é considerado uma das metodologias mais importantes dentro do Six Sigma e da melhoria contínua. Eu espero que esse conteúdo possa fazer com que você venha avançar cada vez mais no seu conhecimento e que você possa se interessar buscando aí uma empresa especializada, né, uma empresa de consultoria ou uma empresa de treinamento do Six Sigma, onde você possa aí buscar a sua certificação. Lembrando que essa certificação tem validação internacional, então busque uma empresa que é credenciada e que possa aí te orientar acerca desta metodologia em Lean Six Sigma. Ok? Obrigado.